2 Coríntios capítulo 5. Porque não sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos de homens, mas de Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Porque nós, que estamos neste tabernáculo, gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências, porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não do coração. Pois, se estamos loucos, é para Deus, e se estamos sóbrios, é por vossa causa, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por nós, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui em diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passado. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Capítulo 6. Então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também, para que não recebais a graça de Deus em vão, porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade,
no poder de Deus pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disso, eu falo como a meus filhos. Sejais vós também dilatados, não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, porque companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isto para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações, para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco, grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito. E não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Porque, embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo, mesmo se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fosses entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebeis dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque é isto mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu, sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provaste ser inocentes nesta questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente, mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus.
Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto. Sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não me envergonho, mas, como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo de que gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós em todas as coisas. Capítulo 8. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição e abundância de sua alegria, e sua profunda pobreza abundou em riqueza na sua liberalidade, porque o seu poder, eu dou testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmo, orando com muitas súplicas que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo, desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja, para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade de vosso amor. Porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. E nisto eu dou o meu conselho, porque isto é conveniente para vós, que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isto para que os outros homens sejam aliviados, e vós sobrecarregados, mas para igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, e o que pouco colheu não teve falta. Mas, graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no Evangelho está presente em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nessa graça, que é ministrada por nós para a glória do mesmo Senhor e declaração de sua mente disposta. Evitando isto, que algum homem nos culpe por esta abundância, que é ministrada por nós, porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco, ou se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto,
Mostrai-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. Capítulo 9. No tocante à ministração dos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para que não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta, como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isto: o que semeia com moderação também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Conforme está escrito: Ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas abundante também em muitas ações de graças a Deus, pois pela experiência dessa administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens, e pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós, graças a Deus por seu dom inefável.